Bom, pessoal, enquanto o pessoal termina de conectar, eu já vou ir comentando o que a gente vai fazer hoje. Então, hoje eu resolvi fazer uma aula de exercícios mais dedicada aos exercícios que caíram na prova 1. Então, eu vou comentar com vocês todos eles, para vocês terem noção do que era esperado em cada um deles, tá bom? Alguns eu vou resolver, outros eu vou só deixar algumas dicas de como que era para ter feito, tá? Em geral, eu vou mostrar a resolução ou parte da resolução, que são PDFs que eu já mandei para os amigos de vocês. Então, algumas pessoas me procuraram para tirar dúvidas de exercícios, aí eu fui mandando dicas de como a pessoa deveria ter resolvido. Então, é isso que eu vou mandar para vocês, tá? Gente, cadê a Sara? Tô esperando a Sara, que eu falei para ela desconectar, tadinha. Eu não quero começar sem ela. Bom, pessoal, eu estou compartilhando aí com vocês algumas questões, 2 questões da prova. Então, cada pessoa tirou uma questão de cinemática, uma questão de lançamento de projéteis, leis de Newton, movimento circular e acho que 2 de leis de Newton em geral e uma de movimento circular. Então, as questões de cinemática, em geral, elas envolviam gráficos, como essas 2 que eu estou compartilhando com vocês, e a ideia era vocês conseguirem olhar no gráfico e conseguir escrever as equações de movimento e também, pela área do gráfico, vocês calcularem o deslocamento das partículas. Então, por exemplo, essa primeira questão aí, ela falava o seguinte: um carro movimentando-se em uma trajetória retilínea, parte do repouso com aceleração A1, então ele te dá aceleração A1, mantendo essa aceleração até um instante t igual a 7 segundos. Aqui é um valor qualquer, tá, gente? Cada aluno recebeu um valor aleatório. Quando a velocidade do carro atinge o valor Vm. Após esse instante, o carro freia até parar em t igual a um tzão, e tal situação é representada no gráfico da velocidade do carro em função do tempo, como mostra a figura. Então, o que acontece? Você tem o Tm, você tem a aceleração, você consegue calcular quanto que vale essa velocidade máxima. Dado que você tem a velocidade máxima, você consegue montar a equação do movimento para o segundo trecho. E aí o problema te diz o seguinte: sabendo que o carro percorreu uma distância d de 246 metros antes de parar, o tempo de duração da corrida t, medida em segundos, é. Então, o que você tinha que fazer? Além de escrever as equações do movimento, dado que você vê no gráfico, você também podia usar que a área desse triângulo, então toda essa área aí que você está vendo, vou pegar um lápis, toda essa área aqui, ela tem que ser igual a esse d que o problema te deu. Então, era um problema para você misturar as equações do movimento com esse método de que o deslocamento é a área sob a curva aqui da velocidade. Então, muitos tiraram esse problema, a maioria acertou. Infelizmente, esse problema, ele teve alguns dados de entrada que ficaram incoerentes, ou seja, o tempo ficou menor que o TM, e isso foi porque os dados eles foram gerados aleatoriamente no sistema e a gente não colocou um vínculo de que o T tinha que ser maior do que TM. Então, eu olhei a prova de todos vocês, identifiquei 5 alunos que tiveram esse problema, e para esses 5 alunos, a gente corrigiu a nota. E desses alunos, os alunos realmente me procuraram para comentar que tinha esse problema. Inclusive, nesse próprio que eu estou compartilhando aqui com vocês, o tempo deu muito parecido com o TM, né? Deu só um pouquinho maior. Então,
foi um problema de geração de dados mesmo, mas assim, a ideia do problema, dado que os dados satisfazem isso, era você escrever as equações do movimento e usar que o deslocamento é a área do triângulo, e aí você conseguia encontrar uma relação entre o T e o VM, tá bom? Não era muito difícil. A questão 2, que é essa aqui de baixo, ela também era uma questão para você usar a área do gráfico como deslocamento. Então, você tem lá o gráfico, representa a velocidade em função do tempo de uma partícula que movimenta-se em uma trajetória retilínea. Então, você tem esse gráfico de velocidade. Velocidade é 0, depois é positiva, depois é negativa, positiva de novo e 0. Aí ele te dá alguns dados. Sabe-se que no instante t igual a 2t, onde o t é 1,3 segundos, ela encontra-se na posição x igual a 18,4. Se Vm é igual a 42 metros por segundo, a posição da partícula no instante 5t, medida em metros, é... Então, o que você tinha que fazer? Você sabe a posição da partícula no 2t. Então, deixa eu pegar minha caneta aqui de novo. Opa. Então, você tem a posição da partícula aqui no 2t, que é esse ponto aqui, que eu estou marcando para vocês. Então, você tem o deslocamento, que você consegue calcular com a área do gráfico aqui. Então, você consegue relacionar esse deslocamento e escrever as equações do movimento. E com isso, você conseguiria achar o valor de x0. Já que o x0 não é dado, né, no problema. Mas com os dados do problema, você encontra o valor de x0. E depois, para cada areazinha do triângulo, você consegue encontrar o deslocamento. E só lembrar que aqui é positivo e aqui é negativo. Então, você consegue achar o x de 5t somando esses deslocamentos com sinal e levando em consideração o x0 que você encontrou. Tudo bem até aí? Bom, aí a gente tinha mais duas questões também de gráficos. Opa! Então, você tinha aqui uma questão, essa questão Q3 aqui, e ela falava o seguinte: dois carros A e B que estão inicialmente lado a lado, na mesma posição em uma pista retilínea, partem simultaneamente no instante t igual a 0. No gráfico estão representadas as velocidades do carro A e B como função do tempo, onde a escala vertical é definida por V máximo. Se V máximo é igual a 46 metros por segundo e o tempo é igual a 7 segundos, a distância entre os dois carros no instante t igual a 7 sobre 2t, medida em metros, é. Então, o que acontece? Esse exercício aqui você só precisava calcular as áreas para cada um desses movimentos. Então, você tem aqui... Deixa eu aumentar um pouco. Não dá. Você tem aqui o movimento do B, então ele andou toda essa área aqui e depois ele voltou esse pedaço aqui. E se você olhar por simetria, esse pedaço aqui positivo é igual a esse negativo aqui. Então, o que ele andou para frente aqui, ele voltou nesse outro pedaço negativo. Então, para o carro B, o que importa é essa área aqui. E para o carro A, o que importa é essa área aqui. Aí, utilizando esses deslocamentos dos dois, já levando em conta, né, que o B voltou um pedaço, você consegue achar a distância entre os dois carros nesse tempo dado aqui. Então, não era um exercício difícil, era de novo para usar a área como... saber trabalhar, né, essa área sobre a curva como o deslocamento do carro. Bom, aí a gente tem mais um aqui, que é essa questão aqui de baixo, que dizia o seguinte: você tem dois carros. Peraí. Você tem dois carros A e B que se deslocam
que deslocam-se em um longo trecho retilíneo de uma autoestrada em sentido contrário. No gráfico abaixo estão representadas as velocidades dos automóveis A e B em função do tempo. Então, você tem aí duas retas, né? Dessas retas, você já consegue escrever as equações do movimento para cada um deles. E aí você sabe que eles se encontram no t igual a 4. Então, você consegue achar a distância entre eles. Então, esse aqui eu fiz para mandar para uma pessoa, então eu vou compartilhar aqui com vocês. Que é esse aqui. Então, do gráfico, a gente consegue ver que a velocidade inicial para o caso A é 4 e a gente consegue calcular a aceleração, que é o ΔV pelo ΔT. Então, deixa eu só voltar lá de novo. Esse aqui é o gráfico. Então, só olhando o gráfico, a gente sabe qual é a expressão para velocidade para o A e para o B. Então, o VA ele vai ser 4, já que a gente vê aqui que ele passa no 4, né, essa curva azul. E a gente consegue calcular a aceleração, que vai ser 24 menos 4 dividido por 8 menos 0. Então, vai dar 20 sobre 8. E a mesma coisa para o B. A gente se vê que ele passa no 0, então V0B é 0. E pelo ΔV dividido pelo ΔT, a gente acha a aceleração. Então, vai dar 16 por 8, vai dar 2, só que negativo, né? Então, vai dar menos 2. Então, vamos voltar lá para as equações. Então, isso aqui a gente tirou direto do gráfico. Direto do gráfico, né? Só lendo o gráfico, a gente tirou essas duas expressões aqui. E aí a gente sabe que é um movimento uniformemente acelerado. A aceleração ela é constante, já que o gráfico da velocidade é uma reta. A gente consegue escrever as equações para x. Então, essa é a equação para o xa e essa é a equação para o xb. Na verdade, faltou um tempo aqui. Desculpa, gente, faltou um t aqui. Aqui eu mandei para alguém, essa resolução está errada. A equação em x, ela é x0 mais v0t mais 1/2 de at ao quadrado. Então, faltou um t. Esse t aqui eu esqueci de colocar aqui. Então, o que você tem que fazer? Você tem o valor da velocidade inicial, da aceleração, basta você substituir. Então, você tem a equação do movimento para o A e a equação do movimento para o B. Então, você só precisa impor que elas sejam iguais para t igual a 2 segundos. Quando você impõe isso, você vai chegar numa relação entre o x0A e x0B, porque o tempo vale 2 aqui no caso desse exemplo. Então, você consegue encontrar quanto que vale o ΔX entre eles. Tudo bem? Bom, então essa foi a questão 4. Aí agora eu vou passar por... Essas são as questões de cinemática que eu queria discutir com vocês, que, na minha opinião, elas eram questões fáceis, assim, não era difícil, então era para todo mundo ter acertado. Ainda mais que a gente tinha feito várias, né, de gráficos. Então, para algumas pessoas acho que faltou treinar um pouquinho mais, né, mas a princípio não era uma questão difícil. Bom, a questão que eu escolhi para fazer com vocês era a questão 7, então deixa eu mostrar aqui para vocês qual que era. Essas duas aqui, só para fazer um comentário, essas duas que eu estou compartilhando agora de lançamento de projéteis, eu acho que elas não eram difíceis. Na lista de exercícios tinha um parecido, que era o exercício 25, então acho que todo mundo que fez o exercício 25 da lista conseguiu fazer essas. A ideia era que você não tem o V0Y dado, mas você tem o V0Y em uma dada altura, então era só você escrever as equações de movimento para achar quanto que valia o V0Y lá no solo, né? Ali onde ele é lançado. Aí, dado que você encontra esse V0Y, você consegue resolver o problema. Mas eu quero fazer com vocês a 7, que é
que essa aqui acho que algumas pessoas erraram. E ela diz o seguinte: a trajetória de um projétil lançado do chão é dada pela equação y, que é igual a menos a x² mais bx. Aí ele dá os valores de a e b e pergunta o módulo do vetor velocidade inicial do projétil em metros. Bom, então, qual que era a sacada desse problema? Ele está te dando uma equação y, que é igual a menos a x² mais bx. Então, você tinha que conseguir relacionar isso com a trajetória de um projétil lançado do chão. Então, quais são as equações da trajetória de um projétil lançado do chão? É dado por essas duas expressões que eu escrevi aqui. Esse y, que é igual a v0y, menos gt² sobre 2, e x, que é igual a v0x vezes o tempo. Então, o que você tinha que fazer é conseguir escrever essas duas equações em uma equação só em y e x. Como que você faz isso? Aqui, nessa expressão, você não tem o tempo. E aqui você tem o tempo. Então, você isolaria o tempo em uma delas e substituiria na outra. Então, foi isso que eu fiz aqui, desse passo para cá. Então, você acha que o x, ele é x dividido por v0x, é o tempo. Aí, você vai lá na expressão do y e substitui. Então, isso aqui é o tempo, isso aqui é o tempo ao quadrado. Então, você chega lá numa expressão, y é igual a uma constante vezes o x, menos uma outra constante vezes o x². Então, quando você compara aqui, ó, y é igual a uma constante vezes o x, menos uma outra constante vezes o x². Então, você consegue relacionar o a e o b com v0y e v0x. Então, aqui, o b vai ser esse v0y por v0x, e o a vai ser esse 5 dividido por v0x ao quadrado. E ele pergunta o módulo da velocidade. E a gente sabe que a velocidade ela é escrita dessa forma, né? De forma vetorial. Então, a gente tem quanto que vale o a e o b, a gente consegue encontrar quanto que vale o v0x e o v0y. É só usar essa expressão aqui e essa expressão aqui, né? Igualar com a e com b. Aí, com isso, você encontra os valores de v0y e v0x, e você calcula o módulo da velocidade. Aí, como que você calcula o módulo da velocidade? Vou fazer aqui pequenininho. Vai ser o v0x ao quadrado mais o v0y ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Então, você precisava encontrar o v0x e o v0y para encontrar o módulo do vetor velocidade. Tudo bem até aí? Bom, aí o 8, ele era um exercício muito parecido, só que ele te dava essa expressão dessa relação entre y e x, e ele te dava o vetor velocidade. E aí ele te perguntava quanto que valia o a. Então, o que você tinha que fazer? De novo, escrever o y em função do x² e igualar as grandezas. Então, nesse caso aqui, era até mais fácil que o outro, porque você só precisava descobrir, comparar aqui, né? Você tem o v0x, você só precisava jogar aqui e calcular o valor de a. Então, não era difícil, mas tinha que ter essa sacada de escrever essa expressão aqui, né? Y em função de x. Bom, aí o outro que eu preparei aqui para fazer com vocês é o 17. Deixa só eu abrir qual que é o 17 lá para mostrar para vocês. Bom, o exercício 17 é esse aqui. Então, uma partícula percorre em sentido horário uma trajetória circular de raio r igual a 4 metros, como mostrado na figura. Então, ela está no sentido horário. Então, a velocidade dela em θ vai ser negativa, porque o Eθ aponta sempre aqui no sentido anti-horário, tá bom? Aí o problema fala o seguinte: ao passar pelo ponto P, mostrado na figura, o vetor aceleração total da partícula em unidades do sistema internacional é dado por, então, a aceleração
é menos 42,25 ER mais 2 Eθ. Considerando que a componente tangencial do vetor aceleração total seja constante, o módulo da velocidade da partícula 1 segundo após ela passar pelo ponto P é. Então, não sei se vocês repararam, eu estou lendo os enunciados, mas às vezes o que eu coloco no papel são outros dados, é porque eu usei dados de alunos para mandar como exemplo, tá? Então, lá ele falava um tal vetor aceleração, mas aqui eu substituí por um outro vetor aceleração, que é esse aqui, que foi um aluno que me perguntou. Mas, oi, alguém quer falar alguma coisa? Então, mas assim, a ideia dos exercícios elas são sempre a mesma, tá, gente? São os valores numéricos que variavam de aluno para aluno de forma aleatória. Então, o que você tinha que fazer nesse exercício? Você tinha que achar quanto que vale o vetor velocidade. E o vetor velocidade, primeiro, você poderia achar o módulo da velocidade usando essa relação aqui da aceleração centrípeta. Então, você tem ali quanto que vale a aceleração aqui. Na direção radial, a gente tem a aceleração centrípeta, né? Eu acho que alguém entrou com o microfone aberto, mas tudo bem. Bom, então você conseguiria achar quanto vale o módulo da velocidade, e o que você tinha que prestar atenção é que o movimento ele ocorre no sentido horário, e o nosso versor θ, ele está no sentido anti-horário. Então, você vai ter um menos aqui, você vai escolher o resultado com o sinal menos. Então, o vetor velocidade, ele vai ter essa componente aqui que vem da aceleração centrípeta, mais essa outra componente aqui que vem dessa parte aqui, que é o Aθ. Então, as duas direções aqui estão em θ. Então, no total, você vai ter menos 10 mais o 1, em t igual a 1, isso fica menos 9. Então, isso dava, em módulo, 9 metros por segundo. Por quê? Só tem direção θ aqui. Então, o módulo do vetor velocidade, ele vai ser simplesmente a única componente que tem. Então, vai ser menos 9 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar os 9 metros por segundo. Então, a grande sacada desse problema era você acertar o sinal dessa componente da velocidade que vem ali da aceleração centrípeta. Então, teve gente que errou esse sinal e deu 11, por exemplo, para esses dados. E era para dar 9. E eu vi mais gente errando isso. Então, tinha que prestar atenção na direção dessa parte da velocidade aqui que vem da aceleração centrípeta. E essa outra parte aqui vem da aceleração em θ. Bom, o outro exercício que eu queria comentar com vocês é o 19. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, esse exercício ele fala o seguinte: uma partícula desloca-se sobre um círculo de raio R com vetor velocidade que varia com o tempo, segundo essa equação dada aqui, que é um v de t, que é igual a bt na direção Eθ. Aí ele dá o valor de b e fala: podemos afirmar que quando a partícula encontra-se na posição angular θ igual a 0,3 radianos, o módulo do vetor aceleração é. Então, ele queria, dado uma expressão para o v de t, ele te deu que na posição θ igual a 0,3 radianos, ele quer saber qual que é a aceleração nessa posição. Então, vamos voltar lá pro exercício. Então, aqui, ó, nesse exemplo que eu vou fazer para vocês, o B, ele vale 59 metros por segundo ao quadrado, que é os dados que algum aluno tirou. E ele fala que ele quer saber a aceleração nessa posição aqui, θ igual a 0,4 radianos. Bom, então qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente tem uma expressão para a velocidade e a gente quer chegar numa expressão para a aceleração. A aceleração, ela é igual
B Eθ, que vem dessa componente direta aqui, mais uma componente que vem da aceleração centrípeta na direção R, que também depende da velocidade. Bom, então essa expressão para aceleração, e a gente sabe que vale essa expressão aqui no movimento circular. E a gente também pode escrever dessa forma aqui, o ômega é dθ dt, e a gente sabe que vale essa relação, V igual a ômega R. Então, V por R vai ser ômega, mais o ômega dθ dt, então a gente pode escrever dessa forma. A gente joga o dt para o outro lado, integra dos dois lados, a gente tem essa expressão. E aí o V aqui, ele depende do tempo, então a gente vai integrar ele no tempo. Então, eu reescrevi aqui, ó. 1 sobre R é constante, então eu coloquei fora da integral. Ficou a integral de V de t dt. Só que o V de t, quanto que vale? bt. Então, isso aqui é o V de t. Como que você faz? O B é uma constante, ele sai da integral. Qual que é a integral de t dt? É t quadrado sobre 2, integral de polinômio. Então, apareceu aqui um t quadrado sobre 2. Então, o θ deu isso aqui. Você tinha 1 sobre R lá, o B é constante, o que veio da integral é t quadrado sobre 2. Aí, o que a gente tem que fazer? Vamos encontrar o tempo tal que o θ é igual a 0,4. Então, a gente impõe isso aqui. Θ de t é igual a 0,4. Então, θ de t, que é isso aqui, igual a 0,4. Aí a gente isola o tempo, já que B é dado e o R é uma incógnita do problema. Então, a gente chega nessa expressão aqui. O tempo depende de R, depende de B. O B é dado. Aí a gente volta lá na expressão da aceleração. A expressão da aceleração é um B Eθ, o B a gente conhece, menos um V quadrado sobre R na direção ER. Então, o V quadrado a gente conhece, a gente vai substituir, só que a gente vai substituir agora. Bom, a gente primeiro substitui, aí agora a gente substitui o tempo tal que o θ é igual a 0,4. Então, é esse t quadrado aqui. Então, a gente coloca esse t quadrado lá e encontra essa expressão aqui para aceleração. Então, você tem o B que é dado. Aqui também o B é dado. Você tem uma componente em Eθ, uma componente em ER. Então, basta você fazer a continha do módulo. Então, só para exemplificar aqui para quem não sabe, como que você faz a conta do módulo? Então, dado que você tem lá, então eu calculei aqui os valores numéricos, né? Ficou 5,9 na direção Eθ e menos 4,72 na direção ER. Como que você calcula? Você vai colocar... Você tem duas componentes agora, o Eθ e o ER. Então, é a componente do Eθ ao quadrado mais a componente do ER ao quadrado. Então, só fazer a continha que você chega no valor da aceleração. Tá bom? Então, só lembrando, o módulo de um vetor... O módulo de um vetor, do vetor A, por exemplo, vai ser a componente Aθ ao quadrado mais a componente AR ao quadrado, porque ele tem as duas componentes. Já no caso do exercício anterior, a gente só tinha, a gente cria o módulo da velocidade, e a velocidade só tem componente na direção θ. Então, no caso da velocidade, a gente acabou calculando só Vθ ao quadrado, porque ele só tem componente na direção θ. Tá bom? Então, só para... isso foi a dúvida de alguns alunos, então só para ficar um pouco mais claro para todo mundo. Bom, um outro exercício que eu queria comentar com vocês é o 18. Então, deixa só eu procurar aqui deixa eu olhar aqui qual que é o 18. Então, esse aqui foi o 19, o 18 ele era ligeiramente parecido. Então, vamos ver qual que é o 18. Uma partícula desloca-se no sentido horário sobre o
sobre um círculo de raio r igual a 5 metros, com vetor velocidade que varia com o tempo, segundo a equação. V de t é igual a 2 menos 4t na direção é θ. Sabe-se que em t igual a 0, sua posição angular é θ0 igual a 5 radianos. A posição angular da partícula no instante que ela inverte o sentido do movimento é... Então, vamos lá, ele te deu um V de t e ele fala qual que é o θ0 e quer saber a posição que ela vai inverter o movimento. Então, o que você tinha que ter feito nesse exercício? Então, aqui eu coloquei com dados de um dos alunos que me pediu para explicar como é que fazia esse exercício. Então, no caso do aluno, o V de t era 7 menos 7t, o R era 7 e o θ0 era 3 radianos. E o que a gente tem que impor? A gente tem a expressão para velocidade e a gente sabe que esse movimento ele vai se inverter. Então, ele está ocorrendo ali num sentido, aí a partícula vai parar e vai começar a ir em outro sentido. Para isso acontecer, o V de t tem que ser igual a 0, tá bom? Então, você tem que impor isso para achar o tempo que isso ocorre. Então, fazendo isso, a gente acha que o tempo é 1 segundo. E aí a gente sabe que é um movimento circular uniformemente variado. A expressão dele é dada por essa expressão aqui. Θ igual a θ0 mais ω0t mais 1 meio de alfa t quadrado. Então, o que a gente pode fazer? A gente compara essa expressão que a gente tem da velocidade com essa relação que a gente tem de V igual a ω_r e a gente consegue achar o ω0 e a gente consegue achar quanto que vale a aceleração tangencial do nosso problema. Então, a gente tem essa relação aqui, então V igual a V0 menos a θt. Então, esse aqui é o nosso V0. Então, o nosso ω0, usando essa expressão, vai ser esse valor de V0 dividido por R. Então, a gente encontra o ω0 dessa forma. A gente sabe que vale a relação que o Aθ é αr. Então, aqui a gente tem o Aθ e a gente quer achar o alfa, aqui entre o alfa. Eles se relacionam com essa expressão aqui. Aθ igual a αr. Então, o Aθ a gente sabe que é menos 7, só de olhar essa expressão. Então, a gente acha quanto que vale o alfa. Então, o nosso θ de t, ele pode ser reescrito dessa forma aqui, já usando o R como 7 metros e usando esses valores aqui que a gente encontrou aqui em cima. Então, o θ de 1 vai ser quando ele inverte o movimento, porque a gente achou que a velocidade é 0 para t igual a 1, foi o que a gente achou aqui. Então, só substituir o 1 aqui que a gente acha a posição que ele inverte o movimento. E aí, pelas contas, nesse caso desse problema, deu 3,5 radianos. Tudo bem até aí? Bom, um outro exercício que eu queria mostrar para vocês é o de força no movimento circular. Então, esse era o exercício 10. Era esse exercício aqui. Bom, então você tem lá um bloco de massa M1 está preso a um fio de comprimento L1 que está fixo na outra extremidade. O bloco desloca-se num círculo horizontal suportado por uma mesa sem atrito. Um segundo bloco de massa M2 está ligado ao primeiro por um fio de comprimento L2 e mantém-se e também se desloca num círculo conforme mostra a figura. Então você tem aí esses dois blocos de massa M1 e M2 que estão realizando esse movimento. Se os dois blocos giram com velocidade angular ômega igual a 1,1 radiano por segundo, a tensão no fio de comprimento L1 em newtons é. Então, ele quer a tensão
no corpo 1. Então, vamos voltar lá para a resolução do problema. Bom, então a primeira coisa é desenhar um diagrama de corpo livre. Então, eu desenhei aqui só com as forças radiais, tá? Então, você tem aqui a tensão 1. E aqui nessa segunda parte do fio, você vai ter a tensão 2 puxando o corpo 2 e a tração 2, né, ou tensão 2, também agindo no corpo 1, já que aqui é um único fio. Então, quando você escreve as equações para o M1, você vai ter o T1 menos o T2, já que você tem essas duas trações agindo no corpo 1, tem que ser igual a M1, aceleração centrípeta do corpo 1. E para o corpo 2, você tem que o T2, só tem o T2, desculpa, gente, só tem o T2. Então, o T2 tem que ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Vocês lembram que toda vez que você tem um movimento circular, o somatório das forças, ou seja, a força resultante, tem que ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Então, isso vale para o M1 e vale para o M2. Então, para o M2, vale isso aqui. Então, basta você escrever essas duas equações e aí você tem que lembrar quanto que vale a aceleração centrípeta. É v² por r e o v é ômega r. Então, a aceleração centrípeta 1 é ômega ao quadrado r1 e a aceleração centrípeta 2 é ômega ao quadrado r2. Então, é só você substituir nas expressões acima que você já chegaria a quanto que vale a tração 1. Então, não era tão difícil, mas tinha que lembrar como que faz o diagrama de corpo livre para cada um dos bloquinhos que você tem aí. Bom, pessoal, então eu vou para o próximo. O próximo é, de novo, um de movimento circular, é o exercício 20. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, então, é esse exercício aqui. Um corpo partindo do repouso percorre uma trajetória circular de raio R, levando 12 segundos para completar a primeira volta. Sabendo que a aceleração angular é mantida constante, o intervalo de tempo em segundos a partir do início do movimento gasto para percorrer um arco de comprimento igual a R sobre 8 é... Bom, então, eu resolvi ele, mas com outros dados de entrada, então... Eu resolvi ele com esses dados aqui. Em 13 segundos, ele completa a primeira volta. Então, em 13 segundos, ele completa a primeira volta. E aí, o problema pergunta quanto tempo leva para ele andar R sobre 6. Então, tá com dados de entrada um pouquinho diferente do que eu acabei de ler para vocês. Mas, de novo, a ideia é a mesma. Então, a primeira coisa que você tem que saber, qual que é a equação do movimento? Nesse caso, é um movimento circular. Então, vale essa expressão aqui. E ele tem uma aceleração angular constante. Isso é falado no problema, né? Por isso que a gente sabe que vale essa expressão, que é do movimento circular uniformemente variado. Θ 0 é 0 e ômega 0 é 0. Ele falou isso pra gente, que ele parte do repouso, né? Então, o nosso θ de t vai ter só essa parte aqui. Então, eu posso reescrever dessa forma. Aí é dado do problema. Em 13 segundos, ele completa a primeira volta. Ou seja, θ de 13 tem que ser igual a 2π. Então, com isso, eu consigo achar quanto que vale a minha aceleração. Eu vou lá na expressão do θ, substituo t por 13 e igualo a 2π. Então, com isso, eu consigo achar o alfa, que é a minha aceleração. E aí o problema pergunta, quanto tempo ele leva para andar R sobre 6? A gente sabe que vale essa relação aqui num círculo, né? Então, esse arco S se relaciona com θ dessa forma aqui. Então, se o nosso S é R sobre 6, então significa que o θ é 1 sobre 6. Então, a gente tem o alfa, que a gente encontrou aqui em cima,
a gente coloca na nossa expressão do θ de t, e agora a gente iguala o nosso θ de t a 1 sobre 6, porque a gente quer achar o tempo que isso acontece. Então, aqui, θ de t é igual a 1 sobre 6. Aí, com isso, você simplesmente isola o tempo. Isola a variável t e encontra qual que é o tempo que isso ocorre. Tá bom? Então, de novo, não era um exercício difícil, mas algumas pessoas se confundiram achando que podia usar a regra de 3. Mas aqui a gente não pode usar uma regra de 3 porque o movimento ele é acelerado, tem uma aceleração constante. Então, você não podia simplesmente usar uma regrinha de 3 e achar o tempo que ele leva para percorrer R sobre 8. Então, muita gente acabou se confundindo nessa parte. Bom, o próximo exercício que eu quero mostrar para vocês é o 9. Então, vou voltar lá. Bom, gente, esse é o exercício 9. Então, eu vou ler ele aqui. Então, você tem o bloco A de peso, PA, está preso a uma parede por meio de uma corda. Ele está colocado sobre o bloco B, que pesa PB, e é puxado pela força F. Aí ele te dá o coeficiente de atrito, né? O coeficiente de atrito nas superfícies inferior e superior do bloco B é μcinético igual a 0,5. Aí ele te pergunta o módulo da força F necessária para arrastar o bloco B com aceleração A na direção I, mantendo o bloco A em repouso. Então, o que você tem que fazer? Escrever, primeira coisa, desenhar os diagramas de corpo livre. Então, como é que fica o diagrama de corpo livre aqui? Você tem no bloco A normal do A, o peso do A, a tração, e como você vai puxar o bloco B, você vai ter uma força de atrito que é contrária à tendência de movimento. Você tem o bloco B que vai ter essas forças que eu desenhei aqui, então ele vai ter a normal do B, o peso do B, só que ele também tem a reação da normal do A, que está agindo sobre ele. Ele vai ter a força, que é a força que está desenhada no problema, a força aplicada, e vai ter a força de atrito com a superfície, que eu chamei de F de FAT-B, e a força devido à interação com o bloco A. Então, vai ter essa força FA aí. Então, a gente, dado que a gente desenhou o diagrama, né, de corpo livre para cada um, a gente aplica as leis de Newton. Então, o somatório das forças igual a massa vezes a aceleração. Se eu olhar só para o bloco B, eu tenho essas forças aqui. Eu usei esse referencial, né, que eu coloquei X na direção do movimento. Então, você tem a força F na direção do movimento. Aí você tem as duas forças de atrito, que é a força A e a força B. O FAT A e o FAT B oposta à força F, né, em sentido oposto. Tem que ser igual a massa do B vezes a aceleração do B. Então, você tem que substituir quanto que vale a força de atrito. Como você tem movimento, você usa o μ cinético, que é o único que foi dado, então não tinha confusão. Só que aqui a sacada é quanto que vale o NA e quanto que vale o NB. O NA não tem dúvida, ele vai valer igual o peso A, mas o NB, você tem mais forças agindo aqui em Y, né? Então, em Y, você tem essas duas e ainda tem o peso. Então, a conclusão que a gente vai chegar é que o NB, ele tem que ser igual a NA mais PB. Então, vale isso aqui em Y para o bloco B. Então, na verdade, a normal em B vai ser MA mais MB vezes o G, porque você tem aí a normal do A também agindo no B, já que ele está em cima, né, do B. Então, acho que essa era a grande sacada, que não podia errar no problema.
o NA normal, MAG, mas aqui era a soma das massas. Então, basta isolar a força que você chega na expressão final para o valor dela. Então, basta substituir os valores, MA e MB são dados, e você consegue resolver o problema. Mas a ideia era essa, você conseguir fazer os diagramas de corpo livre. Você tem que achar a aceleração, né? Mas aí você pode usar o bloco A e encontrar mais equações de movimento para esse problema. Aliás, desculpa, a aceleração, nesse caso desse problema, a aceleração foi dada, então realmente basta substituir os valores que você encontra o valor de F. Bom, então esse não era muito difícil, mas tinha que ter essa sacada aí das forças agindo no corpo B. Um outro exercício que eu quero fazer com vocês é o 15. Que várias pessoas me perguntaram, então... Tá. Então é esse exercício aqui. Então, o exercício falava o seguinte, você tem um bloco de massa M1 que é colocado sobre um bloco de massa M2 que encontra-se em repouso. Aí ele te dá os coeficientes de atrito estático e cinético entre os blocos. E ele te dá também o atrito estático e cinético do M2 com o solo. Aí ele fala, nestas condições, o valor máximo de F em newtons aplicado ao corpo de massa M1 que movimenta o sistema sem que os blocos se desloquem relativamente um ao outro é. Então, o que acontece? Você tem que impor que a aceleração do sistema tem que ser a mesma, né? A aceleração do M1 tem que ser igual à aceleração do M2. Então, vamos lá. Esses são os diagramas de corpo livre que você deveria fazer. Então, ali no M1 você tem a força F, você tem uma força de atrito 1 e você tem o peso e a normal. Aí no M2 você vai ter o peso 2, a normal 2, e você vai ter a reação da normal do bloco 1, que vai aparecer aí, que é essa aqui, que faz par com essa aqui, né? E você vai ter a força de atrito 1, que é a reação dessa força de atrito que está agindo lá no bloco 1, e você vai ter a força de atrito 2 do M2 com o solo. Então, o que acontece? Aqui você tinha que ter muita atenção para não errar qual coeficiente de atrito usar. Então, M1 em relação a M2 vai ficar parado. Então, no caso do FAT1, a gente tinha que usar a força de atrito estática. Então, tinha que aparecer lá o μ estático. E no FAT2, como vai tudo se mover no solo, então aqui a gente tinha que usar o μ cinético. Então, essa era a grande sacada do problema. E a gente viu, então, que o F, ele movimenta o sistema nesse problema. Então, a gente poderia escrever as equações do sistema como um todo. Então, somatório das forças igual a massa vezes aceleração. Então, somatório das forças, que são todas essas forças agindo ali no sistema, igual a soma das massas vezes a aceleração. Só que essas duas aqui se cancelam, né? E a gente chega que o F menos o FAT2 tem que ser igual a soma das massas vezes a aceleração do sistema. Então, aqui, você chega nessa expressão, vai lá na próxima página. Você pode escrever também as equações olhando só para o M1, por exemplo. Então, o M1 ele só tem a força F em X, né? Ele só tem a força F e a força de atrito 1. Então, você escreve mais uma equação olhando só para o M1. Só que a gente sabe que eles se movem juntos, né? M1 e M2 se movem juntos, então a aceleração do A1 tem que ser igual à aceleração do sistema. Então, você impõe isso
e impõe essa força de atrito aqui. E aí você usando essas equações, você consegue resolver o problema. Tudo bem, pessoal, até aí? Bom, então, agora eu vou comentar sobre o exercício 12. Então, o exercício 12 era esse aqui. Então, você tem... Peraí, deixa eu só abrir aqui. Então, o exercício 12, ele fala o seguinte: a figura mostra um bloco de massa M1 em repouso sobre o plano inclinado com inclinação alfa. Ele está ligado a outro bloco de massa M2 suspenso por meio de uma corda sem massa que passa por uma polia também desprovida de massa e livre de atrito. O coeficiente de atrito estático e cinético com a superfície são... Aí ele te dá dois valores, estático e cinético. Qual é o valor da massa M2 em quilograma para que o bloco M1 desça o plano inclinado com velocidade constante? Então, você quer que o M2 desça com velocidade constante. Então, vai ter movimento. Então, a gente já sabe que o coeficiente de atrito que a gente vai usar é o cinético, apesar do problema ter dado dois valores. Então, vamos voltar lá para o diagrama de corpo livre. Então, a primeira coisa, escrever as forças agindo no sistema. Então, se a gente olhar só para o M2, você vai ter o peso aqui e a tração. Então, como a velocidade é constante, o somatório das forças tem que ser igual a zero. Então, vale isso aqui para o M2. A tração tem que ser igual a M2G. Você não tem aceleração. No caso do M1, o que a gente tinha que fazer? Tem que ficar atento que o movimento ele vai se dar nessa direção aqui, né? Que eu vou chamar de X. E aqui de Y. Só que agora o peso ele vai ter uma componente aqui em X e uma componente em Y. Então, como é que vai ficar? Nesse caso aqui, o M2, a gente quer que o M1 desça o plano inclinado, né? Então, a força de atrito vai apontar para cima, porque o movimento vai ser para baixo. Então, a gente escreve o somatório das forças tem que ser igual a zero. Então, você vai ter a tração para cima, a força de atrito para cima, e a única força para baixo vai ser a componente do peso na direção X. Então, vai ser o P1 seno de θ. Então, vale essa expressão aqui. Tá bom? Aí tem que lembrar que o Mi que entra aqui é o cinético, né, na força de atrito. E a gente sabe que a tração, ela respeita essa expressão que veio do M2. Então, a gente pode substituir aqui. Então, vai ficar M2G mais normal vezes o Mi. Só que a normal, ela tem que se igualar. Aqui, quando a gente olha para o M1, a normal 1 tem que se igualar com P1 cosseno θ. Então, essa normal aqui é P1 cosseno θ. E aqui é o Px. Então, essa é a expressão que a gente tem no fim. Então, você consegue isolar o M2 em função só de M1 e de θ, que é o ângulo do plano que foi dado. E o Mi também foi dado. Então, essa era a expressão para o M2. Então, não era difícil, mas tinha que saber trabalhar certinho os componentes de cada força e lembrar que o atrito é contra o movimento e como tem movimento é coeficiente de atrito cinético. Bom, deixa eu ver o que eu ainda tenho aqui para mostrar para vocês. Ainda tenho 13. Só falta o 13. Tá. Bom, então o próximo que eu quero mostrar para vocês, eu escolhi, gente, os que o pessoal me perguntou, tá? Os que tiveram dúvidas. Então, por isso que eu pulei alguns. Bom, então o exercício 13 é de novo um exercício de leis de Newton. E ele fala o seguinte: a figura mostra dois blocos em contato. Aí ele te dá o valor da massa do Mzinho e do Mzão e fala que eles estão
que não são fixos um ao outro. Aí tem uma força F, que é aplicada no bloco de massa M, fazendo com que eles andem juntos sobre uma superfície horizontal sem atrito. Aí ele te dá o coeficiente de atrito estático e cinético. Entre as superfícies de contato dos dois blocos. Então, você tem aí um atrito estático e cinético entre os dois blocos. Aí ele pergunta qual que é o valor mínimo F necessário para que M não deslize verticalmente em relação ao solo. Então, aqui é o seguinte, em Y, a gente quer que não haja movimento. Então, em Y, o Mzinho tem que estar parado. Como a gente quer ele parado e existe uma força de atrito entre o Mzinho e o Mzão, essa força de atrito vai usar o coeficiente de atrito estático, porque o Mzinho está parado em relação a Mzão. Já na direção X, eles andam numa superfície horizontal sem atrito, mas o problema fala que eles andam. Então, vamos lá, como que a gente resolve esse problema? Bom, esse é o diagrama de corpo livre de cada um dos blocos. Então, no Mzinho, a gente vai ter o peso para baixo, uma força de atrito para cima, porque a força de atrito está sempre contra o movimento ou contra a tendência do movimento. Aí a gente também tem a força F, que está sendo aplicada, que é a força que vai mover todo o sistema, e tem uma força normal. Já no Mzão, a gente vai ter o peso do Mzão, a normal e a reação do N. Então, deixa eu pegar minha caneta aqui. Então, você tem aqui a normal, né? Você vai ter essa reação aqui no bloco M. Então, em Y, o que está acontecendo? Usando esse referencial aqui, em Y, força, e olhando para o Mzinho, né? Força de atrito menos mg tem que ser igual a zero. E a força de atrito é o Mi estático, porque eu quero ele parado, vezes a normal, parado em Y. Então, com isso, igualando essas duas, a gente chega nessa expressão aqui para a força normal. E em X, olhando apenas o Mzinho, a gente tem a força menos a normal é igual a massa vezes a aceleração. Aí agora a gente usa o 1, né? Substitui lá quanto que vale o N, então esse aqui é o N, então força menos isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Se a gente olhar o bloco Mzão, em X, o que a gente tem? Que o N tem que ser igual a massa Mzona, né, o Mzão, vezes a aceleração. Eu coloquei N' aqui só porque eles têm sentidos opostos, tá? Mas em módulo eles valem a mesma coisa. Então, a aceleração do Mzão vai valer o módulo da normal dividido pela massa Mzão. Bom, então a gente pode substituir essa expressão 3 aqui, que é da aceleração, na 2. Então, 3 em 2, a gente quer simplesmente isso aqui, né, que é a aceleração. Aí a gente consegue, a gente sabe quanto que vale o N, então a gente consegue encontrar uma expressão só para o F em termos de massas e coeficiente de atrito. Então, com isso a gente acha quanto que valeria essa força. Então, assim, gente, eles vão se mover juntos. Então, somatório das forças igual a massa vezes a aceleração do Mzinho tem que ser igual à aceleração do Mzão. Teve algumas pessoas que se confundiram e colocaram, a força tem que ser igual ao normal. Mas não, porque tem uma aceleração em X. Então, você tem que escrever as expressões levando em conta que eles vão se mover na direção X. Onde não tem movimento é na direção Y. Tá bom? Aí, com isso, eu termino os exercícios que eu tinha preparado para vocês. Alguém ficou com alguma dúvida? Bom, parece que não, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? O que vocês acharam da prova? Tava difícil?